Boa tarde a todos, novamente, né? Então, retomando o que eu parei, né, sobre o Voltaire, tá? Então, ele era um defensor da liberdade de pensamento, né? Tem até uma frase dele bastante conhecida, que diz assim, ó: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las, tá? Então, é uma frase bastante conhecida dele, tá? Do Voltaire. Então, você pode até discordar da pessoa, mas a pessoa tem a liberdade, né, de falar o que ela pensa, desde que não te ofenda, né? Sempre bom lembrar, porque às vezes, hoje em dia, a gente está vendo muito isso, né? Em nome de uma suposta liberdade de expressão, tem muita gente ofendendo os outros em redes sociais e até na, na cara da pessoa, né? Que é o pior de tudo, tá bom? Ok? Então, outros dois caras bastante destacados foram o Diderot e o D'Alembert, né? Que ficaram conhecidos pela produção da enciclopédia, né? Como os enciclopedistas, tá? Tá bom? Então, o Denis Diderot e o Jean Léon d'Alembert foram os principais organizadores da primeira enciclopédia, tá? Então, a enciclopédia é um tipo de um livro que reúne conhecimento, né? Se não fosse a primeira enciclopédia, a gente não ia chegar na Barça, dos anos 80 e 90, e mais recentemente até a Wikipédia, né? Então, reuniu ali em verbetes, né, determinados assuntos, tá? E foi aí que começou, né, a divulgação do conhecimento de uma forma mais sistemática, tá? Tá bom? Então, quem contribuiu na primeira enciclopédia, né, que foi entre 1751 e 1772? Quesnel, Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Holbach e Rousseau, tá? Então eles ficaram conhecidos como os enciclopedistas, tá? Tudo bem? Tá? Então, a igreja, né, ainda tinha muito poder, né? Então houve censura, houve confisco da obra, mas mesmo assim a obra continua a circular, tá, gente? Tudo bem? Ainda bem, né? O conhecimento deve sempre circular. Então, eu falei do Denis Diderot, tá? Ele escreveu um livro bacana, né? Eu li esse livro, né, porque eu fazia faculdade, foi até recomendado por uma professora, saudosa professora Clotilde, né? Paul. Ela recomendou que a gente lesse esse livro, A Religiosa, um livro polêmico, tá? Os padrões da época, que fala de homossexualidade, né? Dentro de um convento, é uma ficção, mas provavelmente baseado em algo que ocorria naquela época, tá? Então, Denis Diderot tocou o dedo na ferida na questão da moralidade, né? Tá? Daquela época dentro de um convento de freiras, tá bom? Então, é um livro que eu recomendo para vocês. Não é um livro puritano, acabei de falar, né? Então, é um livro que faz uma crítica, né, aos costumes, tá? A questão da moralidade. Tudo bem? Certo? Então, gente, o Diderot, então, ele foi um dos enciclopedistas e também escreveu esse romance, A Religiosa, tá? Então, gente, outra coisa que a gente não pode esquecer, tá? É sobre que a enciclopédia, ela defendia também, né, o racionalismo em oposição à fé nos dogmas religiosos, né? Então, aquela ideia de que a religião é algo bom, mas também pode ser algo ruim, quando a religião vai contra a ciência, né? Então a gente tem vários exemplos atuais de retrocesso, né, devido ao apego a alguns dogmas religiosos completamente ultrapassados, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje em dia, é uma questão bastante polêmica, o uso do anticoncepcional, o uso da camisinha, né, que são temas atuais, né? Enfim. E quando uma determinada igreja vai contra essa ideia, né, ela está indo contra a ciência, tá, gente? Então, o enciclopedista, a enciclopédia, né, defende o racionalismo. Então, os iluministas, eles iriam contra completamente essa ideia, né? Se fosse, né, claro, obviamente que eles viviam numa outra época, né? Se eles vivessem hoje em dia, com certeza eles seriam a favor da ciência sempre, tá? Tá bom? Nem sempre a ciência está certa, é óbvio, né? Mas a gente vai lembrar que nós vivemos num estado laico, né? Então, alguns temas, eles não deveriam nem ser considerados polêmicos, né? Tá? Deveria ser uma coisa natural, tá bom? Que é uma questão de racionalidade. Então, não se discute racionalidade. Tudo bem?
Enfim, gente, o último, né, citado aqui no livro de vocês, que eu fotografei, né, sobre o iluminismo, foi o Jean-Jacques Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau, ele era o mais radical deles, né? O nome Rousseau até inspirou, né? A, não sei se vocês sabem dessa história, né? O grande vocalista da banda Legião Urbana, né? O Renato Russo, né? Ele tinha esse nome Russo, não era o nome real dele, né? Era o nome artístico, porque ele gostava muito do Jean-Jacques Rousseau, né? Ele leu Jean-Jacques Rousseau, então Jean-Jacques Rousseau ele era o mais radical, ele se aproximava mais da democracia como a gente imagina hoje em dia, né? É o mais próximo da democracia. Os outros, de modo geral, eram monarquistas, né? Ele era mais próximo da democracia como a gente imagina numa república, tá? Então ele criou, né, escreveu uma obra chamada O Contrato Social. E ele dizia que o soberano tinha que conduzir o governo, né, de acordo com a vontade da maioria do povo, tá? Se esse soberano não fizesse isso, ele poderia sim ser derrubado. E a ideia, aí vamos pensar assim, de uma sociedade mais igualitária, né? Então, uma democracia de fato, né? Que é o que a gente tenta há tantos anos chegar perto, mas ainda falta muito, né? Somente aqui no nosso Brasil, tá? Tá bom? Então, Jean-Jacques Rousseau é considerado mais radical, né? Tem uma outra obra dele chamada Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né? Então ele é até um pouco inocente, né, quando ele fala que os homens, né, os chamados selvagens, né, a visão que ele tinha na época, né? Hoje em dia ninguém vai chamar o indígena de selvagem, né? Mas naquela época se falava assim, alguns, né? Eles viveriam sem a falsidade e o artificialismo dos homens civilizados, né? Dando a ideia de que o indígena seria um homem puro, né? Essa ideia aí, que as pessoas nascem boas, mas é a sociedade que corrompe, tá? Que é uma visão, a meu ver, bastante inocente, né? Mas respeitável, né? Porque se Jean-Jacques Rousseau falou, né? A gente tem sempre que respeitar a opinião dele, tá bom? Mas enfim, aqui eu tenho um livro do Jean-Jacques Rousseau, né? Que eu recomendo que vocês leiam, né? Eu, no caso, o Contrato Social, que eu acabei de falar para vocês, né? A ideia, nesse livro, se toca na ideia do Estado segundo a vontade da maioria do povo, tá, gente? Então, aqui, Jean-Jacques Rousseau, o Contrato Social, tá bom? Beleza? Então, Jean-Jacques Rousseau, ele provavelmente leu John Locke, né? John Locke também tocou nessa ideia da soberania popular algum tempo antes, né? No pré-iluminismo que a gente chama, tá? Tá bom? Beleza? Vamos em frente. Então, gente, aí a gente entra na questão da economia, né? Que já é um pouquinho mais complicado, né? Que é o chamado pensamento econômico, liberalismo econômico, tá? Então, na página 30 aí do que eu passei para vocês, né? Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, o pensamento econômico aí no caso, né? Tinha a ver com, obviamente, economia, produção, comércio, finanças, tá? Que é um assunto que muita gente não tem muita noção, né? Mas é importante a gente tocar nesse ponto. Então, tinha os chamados fisiocratas, né? O mais famoso deles foi o François Quesnay. Então, o Estado não deveria interferir na vida econômica, né? Vocês já ouviram essa expressão, que dizia-se, né? Deixai fazer, deixai passar, né? Laissez faire, laissez passer, né? Então seria do francês aí no caso, né? Tudo bem? Então, lema de todos os liberais econômicos de hoje em dia, né? Tá bom? Então, para o fisiocrata, a agricultura e a mineração eram as riquezas de uma nação. Tudo bem? E aí surgiu o liberalismo econômico propriamente dito, né? Que, sem dúvida alguma, o maior nome é o Adam Smith, né? Que ele era um filósofo e economista escocês, né? Ele escreveu a obra Ensaios sobre a Riqueza das Nações, e que ele exalta a eficiência da economia e critica o mercantilismo, né? Que é aquilo que eu falei agora há pouco, né? A ideia da intervenção estatal, né?
o governo, o Estado interferindo na economia, na capacidade, né, do empreendedor, tá? Então a crítica do Adam Smith é essa, né, que até hoje é tema de debates acalorados, né? Como a gente disse. Então, a verdadeira fonte de riqueza dele seria, para ele, né, seria o trabalho, tá, gente? Então, o trabalho seria a fonte da riqueza, né, produzido pela livre iniciativa de particulares e a redução da intervenção governamental, tá bom? Certo? Tá? Então, outro ponto fundamental é a ideia da oferta e da procura, né? E que a economia, ela mesmo se autorregularia, né? Então, quanto mais você tem produtos no mercado, menor o preço, né? Essa ideia da oferta e da procura. Tudo bem? Então, tiveram alguns filósofos, né, que tiveram contato, a gente viu agora há pouco, né? Eu comentei no primeiro vídeo sobre o iluminismo, que tiveram contato com os reis, né? Reis e filósofos, tá? E esses reis que tiveram contato com o iluminismo ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, tá? Ou absolutismo ilustrado, tudo bem? Então eles queriam manter o governo deles centralizado, mas eles queriam algumas reformas, né, de cunho de inspiração iluminista, né? Então tiveram alguns destaques do Frederico II da Prússia, tá? Que seria a atual Alemanha, né? Então ele teve contato com Voltaire e ele mandou acabar com a tortura dos criminosos, né? E mandou construir diversas escolas, desenvolvimento da indústria e agricultura, ele buscou também, tá? Então, isso inspirado no iluminismo, tá bom? Então as ideias iluministas eram para o bem, né? Você percebe que eram ideias boas, certo? Tá? Então, numa sociedade civilizada, baseada no pensamento iluminista, né? Não há tortura. Tudo bem? Esse é um ponto chave para a gente tocar. A gente às vezes escuta esse tipo de coisa, tá? Nos dias atuais, e que é muito triste. Tudo bem? Outro destaque foi a Catarina II, né? A Catarina II, ela recebeu Diderot, o Voltaire e D'Alembert, né, na corte dela, lá em São Petersburgo, né, que era a capital da Rússia na época. Ela era a rainha da Rússia, era a monarca absoluta, né? Então ela mandou construir escolas e hospitais e promoveu reformas na capital. Modernizou a administração pública, tomou bens e terras da igreja ortodoxa, né? Então diminuiu o poder do clero, tá? Mas teve a contrapartida, né? Porque ela pegou as terras da igreja e distribuiu entre os amigos dela, e aí, sinceridade, isso aí não se faz, tá? Tá bom? E os privilégios dos nobres foram mantidos, né? Então tinha até uma frase do Voltaire, eu não tenho aqui ela, né? Mas que ele se mostrou decepcionado com a Catarina II, né? Porque no final de contas ela era uma déspota, né? Mesmo esclarecida, continuava sendo uma déspota. O que é um déspota, gente? Déspota é como se fosse um tirano, né? Um tirano, um déspota, tá bom? A gente está falando de déspota aqui, é isso. Outro que se orientou pelo iluminismo foi o rei José II da Áustria, tá? José II da Áustria foi outro que se orientou pelas ideias do iluminismo, tá bom? Da família Habsburgo. Lembra da Leopoldina, aqui, princesa do Brasil, né? Mulher do Dom Pedro I? Então, ela era da família do José II da Áustria, tá? Tá bom? Então, a família Habsburgo, tá? Então, ele, com a influência iluminista, o que ele fez? Ele confiscou terras, reduziu o poder da Igreja Católica, libertou servos, introduziu o serviço obrigatório em todo o Império, tá? Então foi a obra dele como iluminista. E o último, José I de Portugal, sob a orientação do primeiro-ministro dele, o Marquês de Pombal, né? Que era diretamente o cara que mandava de fato, né, em Portugal. Ele determinou a criação de companhias de comércio, expulsou os jesuítas e decretou uma reforma no ensino e reorganizou o exército, tá? Então foi isso que foi introduzido no iluminismo em Portugal, tá, gente? Tá bom? Certo? Só que por outro lado, né, as reformas do Pombal acabaram perseguindo um grupo que era fundamental no Brasil, né? Já que eram jesuítas que cuidavam da questão da educação no nosso país, né? Então, depois ele teve que voltar atrás de muita coisa que ele fez, tá? Tá bom? Então, ele, sempre lembrando que, eu acabei de falar, né? Os déspotas, eles não abandonaram muitos dos aspectos, né, conservadores que eles tinham, né?
E, na verdade, serviram essas reformas do iluminismo para fortalecer o governo deles, né? Então é uma reforma, não era uma revolução, tá bom? Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.